aqui em mais um vídeo, onde nós vamos conversar sobre aquelas questões, aqueles apontamentos, comentários, levantamentos, ideias que são colocados no canal. Eu faço uma triagem e trago aqui para a gente conversar, debater sobre esses assuntos que eu chamo, de perguntas e respostas, que normalmente eu abordo aos domingos. Hoje é dia 23 de março de 2025 e agora são aproximadamente 9 horas da manhã. Já estamos aqui fazendo a preparação para o churrasco de domingo em família, porque é uma coisa bastante tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Esse segmento de vídeo já chega ao vídeo de número 32. E a ideia é justamente que eu veja algo ou coisas que são relevantes e a partir dessas ideias, essas informações, esses comentários relevantes, eu possa então refletir muito sobre isso e trazer uma posição aqui no canal de forma que, na maioria das vezes, eu acabo até aprendendo muito com o que é colocado aqui no canal. Por isso até eu sempre estimulo a você que acompanha o canal, bote a sua ideia, bote seu comentário, porque isso pode ajudar outras pessoas, mas principalmente, eu sou obrigado a confessar, me ajuda muito na construção da minha percepção do mercado como um todo. Eu vou começar aqui. O que eu estou trazendo hoje são questionamentos, levantamentos há mais de mês atrás, e eu, dentro do possível, estou colocando em ordem, já que, evidentemente, a gente teve aí meses mais atribulados, como, por exemplo, o mês de fevereiro e o início do mês de março, carnaval, viagens, e também a apresentação dos resultados que nos toma bastante tempo. Mas aqui, o Marcos Alexandre Silva, então, cerca de um mês atrás, ele coloca assim, se possível, uma análise de Gerdau e sua opinião sobre o comentário do CEO. É que o CEO da Gerdau tem muitos comentários, a gente vai para a internet, vai procurar coisas que ele pode ter dito, tem muitas coisas que ele pode ter dito. E com relação a uma abordagem sobre a Gerdau, já tem aqui no canal, você bota ali, pesquise por Gerdau, você vai achar ali que a gente já fez vídeos sobre isso e eu faço as minhas considerações. Não é a empresa própria para a carteira do canal, porque aqui a gente busca setores muito específicos dentro de uma carteira muito enxuta. Então a Gerdau está dentro de um segmento que é muito cíclico, inclusive neste momento está passando por um período cíclico. E olha só o que diz o CEO da Gerdau. Só para quem nos ouve ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos 123 pessoas trabalhando na área tributária. Nos Estados Unidos a gente tem 3. Nós temos 120 pessoas a mais aqui no Brasil para lidar com essa confusão que é tributos e taxas no Brasil. Essa proximidade ela é muito no sentido de melhorar a gestão pública. Através de uma gestão que a gente foi aprendendo a fazer empresarial, como é que a gente pode, em conjunto, a gente melhorar a gestão do todo. Então, nossa proximidade sempre foi nesse sentido. Então, ontem, na usina de Ouro Branco, a gente fez a inauguração de um equipamento importante, a segunda fase de um laminador, crescendo a produção do que a gente chama de bobinas a quente, um investimento de 1 bilhão e 500 milhões, e nós contamos a inauguração com a presença do presidente Lula, da primeira-dama, de vários ministros do governo, dentre os quais o ministro Alckmin, o ministro Haddad, o ministro Alexandre da Silveira. Então, uma inauguração de um equipamento em que ele demonstra claramente que a Gerdau continua acreditando no Brasil. Mas é importante o ouvinte saber também que num negócio igual ao nosso, uma decisão que terminou ontem nessa celebração, ela foi tomada 5 anos atrás. Então a gente precisa projetar um Brasil daqui a 5 anos para tomar uma decisão hoje de alocar 1 bilhão e 500 milhões, imaginando que o Brasil na frente vai estar melhor do que agora, vai ter mercado. E o que nos surpreendeu é que essa entrada ou essa inundação de produtos chineses, hoje elas trazem uma dificuldade que a gente inaugurou o equipamento ontem e não consegue colocar pedidos para poder manter esse equipamento rodando. Então essa é a grande questão que a gente tem debatido, voltando ao tema do carro. O que ele está se referindo aí o sentimento que ele está externando é dessa insegurança, principalmente para as questões de longo prazo no Brasil. O Brasil tem essa característica de que, por exemplo, não existe uma unidade de pensamento de desenvolvimento do Brasil. Hoje tem uma dicotomia, alguns chamam de polarização, ideias que entram em conflito. Mas lá no final das contas, se você for ver, tira um pouco de todas as questões ideológicas que tem ali por trás, o que na verdade é um projeto de poder. E às vezes, para se manter no poder, são feitas concessões. E as concessões, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, elas vão privilegiar justamente quem oferece melhor oportunidade para que um determinado segmento se mantenha no poder. Se você não tem a condição de que favoreça que determinado segmento se mantenha no poder, acontece exatamente isso aí que ele está se referindo. Ou seja, num determinado momento acabam sendo desprivilegiados. E claro, qual é a consequência? Quem está privilegiando o poder hoje? Quem está vindo de fora, está falando de produtos chineses, em consequência, como a empresa ela não é um forte sustentáculo para que haja uma manutenção do poder de um determinado segmento, ela acaba ficando meio de lado, e aí, claro, você está pensando em fazer um investimento de longo prazo, mas como é que você vai pensar a longo prazo, se na verdade, no longo prazo, o que vai acontecer com as decisões de governo que vão manter um determinado segmento no poder? Pode vir, eventualmente, a trazer algum prejuízo para as empresas. É mais ou menos disso aí que ele está falando.
E essa é uma das características, né, que mostra os efeitos sobre setores cíclicos, como é o setor cíclico da Gerdau, como também é da Petrobras, e a gente está vendo no momento, né, está num momento interessante, mas daqui a pouco começa a ter muito endividamento, começa a conter muito preço do combustível, e daqui a pouco começa a refletir nos resultados, e o prejudicado lá no final das contas acaba sendo o acionista. A segunda questão, na verdade, eu vou juntar com duas posições, né? Veio aqui do Eduardo Balbino, ele disse assim, pensei, isso aqui há mais de mês atrás, pensei que você ia aproveitar o momento para aumentar a posição, aonde? Na Auren. E também nessa mesma época, só que em momento anterior, o Eduardo Balbino coloca o seguinte, né? Então, em sua visão, é uma boa comprar a Auren agora? Você está me perguntando isso. Claro, né, tem muita coisa descontada. A gente botar um mês atrás, nós estamos aqui indo para o final do mês de março, seria ali por fevereiro, aproximadamente quando houve a apresentação do resultado da Auren. Mas seria uma boa ir acumulando ações dela, não é? Mesmo que demore um certo tempo, ele chega e quando começa a pagar dividendos, é bom para o nosso, que é o Dividend Yield on Cost, né? Seria muito bom. Eu vou tentar responder duas em uma aqui. Na realidade, é preciso que se verifique isso. A Auren, dentro do contexto da carteira do canal, ela entra lá como uma ação de oportunidade, que nem é o IRB. Se você for ver, há quanto tempo, né, que eu não compro o IRB, depois que estourou ali para perto dos R$50. Então a gente precisa olhar com uma certa cautela. Ações como o IRB, que teve um histórico complicado no passado, desceu bastante o preço da ação, é normal que ela oscile até o momento que ela se estabilize e comece a pagar dividendos, aí você vai ver que vai ter uma mudança significativa. No caso da Auren, é algo muito parecido, né? Só que por viés diferente, por caminhos diferentes. A gente precisa entender assim, onde começa toda essa história, né? Se a gente quiser construir até chegar na Auren. Antigamente tinha uma empresa chamada AES Tietê, que era uma boa pagadora de proventos. Então o canal começa lá com a AES Tietê. Depois entrou uma presidente na AES Tietê com ideias que a gente chama assim, ideias UOL. E aí você precisa ter a base da informação, né, que, por exemplo, eu levo em consideração muito o conceito que está nesse livro, né, do Agustín Arrigoni, que é um argentino que escreveu, né, La Batalha Cultural, ou seja, a guerra cultural. No Brasil a gente chama de guerra cultural, mas eu acho que batalha cultural é um nome melhor. Que é essa onda woke que tomou conta, principalmente de 2015 para cá, onde ela ficou forte, ela já é mais antiga do que isso. E que eles são muito direcionados, foram direcionados ao ESG, principalmente dentro das empresas. Isso aí tudo vem de uma orientação da Organização das Nações, Organização das Nações Unidas, ainda quando o presidente era o Kofi Annan. Então ele traz lá o que virou a Agenda 2020, depois virou a Agenda 2030, agora está virando a Agenda 2045, que é trazer a questão do ESG dentro das empresas, E de ambiente, S de social e G de governança. Então, nessa toada, a AES Tietê se transformou em AES Brasil no novo mercado e começou a comprar um monte de ativos, ou seja, cultura woke, sinalização de virtude, é a melhor coisa que tem. Então, o sujeito quer dizer que ele integra com questões étnicas, com questões sexuais, com questões de transgenia, com questões de ambientais, com questões originárias. Então, o sujeito ele tenta sinalizar virtude, abraçando o que ele chama de diversidade. E, consequentemente, claro que isso aí tem impacto dentro das empresas, porque as empresas elas buscam resultados e não um acolhimento, pelo menos nesse nível, né, exagerado como aconteceu. E aí, então, houve uma mudança de matriz energética justamente para a chamada matriz limpa. Mas aí você tem o pensamento assim, tá, tudo bem, tem essa visão aí, woke, né, sobre a empresa. Mas lá do outro lado, na outra ponta, você vai ver assim, empresas como a JF, a Âmbar, que pertence ao grupo JF, comprando térmicas, que seriam as energias sujas, que eles chamavam um tempo atrás, e comprando da Copel, que virou uma corporation, e comprando também da Eletrobras, e mais, praticamente sendo a empresa que vai fornecer para toda a região da Amazônia. Então são coisas que começam a pesar do ponto de vista da energia. Só que quando a AES Brasil ela compra as empresas de chamada energia limpa, né, a alternativa solar e eólica, ela na verdade entra num processo de endividamento, além de outros projetos que tinha, e consequentemente o seu endividamento estoura para a ordem de 5 vezes. Ou seja, se você pega a dívida líquida da companhia e divide pelo EBITDA, bate em 5 vezes, além de um ou outro ponto onde acabou fechando no prejuízo. E a Auren ela vem correndo por fora, ela vai lá e primeiro ela compra a CESP, energia, porque ela era a Auren Energia. Aliás, não era a Auren Energia, era a Votorantim Energia que compra a CESP que vira Auren. E agora comprou a AES Brasil, isso porque a AES
Corporation americana, ela acabou entendendo que o Brasil não é um bom negócio. Talvez pelas razões demonstradas ali pelo CEO da Gerdau. E, consequentemente, dentro desse contexto, existe ainda uma proliferação daquelas gerações individuais, que são essas placas solares, o que também reduz um pouco a oferta. Por outro lado, surge o Mercado Livre e contratos da AES Brasil com a Microsoft justamente por conta de data centers, que é uma tendência mundial. Por conseguinte, veja que só isso aí por si já daria uma leitura de cenário. Aí vai de cada um enxergar um ponto necessário. Tá? A meu ver, mesmo que o Brasil não se desenvolva, e faz 40 anos que ele não se desenvolve, haverá a necessidade de uma maior demanda por energia. É só uma questão de tempo. Nós só estamos dentro de um contexto, não deveria ser cíclico, mas estamos dentro de um contexto de retração. Mas com as novas regulamentações, com as novas posições, com os novos protecionismos governamentais, é bem provável que deva aumentar esse consumo de energia e, consequentemente, essas empresas acabem saltando. Mas essa é uma visão minha. Eu não estou dizendo que se deva concordar. Mas como essa é uma visão que pode, lá na frente, inclusive estar errado, eu não saio comprando de qualquer jeito a Aura. Eu vou comprando aos pouquinhos, muito lentamente, de forma que isso represente um valor muito pequeno na minha carteira. Se eu estiver errado, isso não me traga um grande prejuízo lá na frente. Mas é uma visão que eu estou tendo do ponto de vista de cenário. Na próxima questão aqui, o de Dermayer. Ele vai assim, aproveito para fazer um questionamento. O CFO do Banco do Brasil comentou algo como o Banco do Brasil ser melhor que o Itaú. Faz pouco tempo que atuo diretamente no mercado, 3 anos, e ainda não havia visto algo parecido de haver comentários entre concorrentes. Acredito que tenha dito em um nível político, ou seja, pode ser que ele tenha aproveitado para fazer uma propaganda do governo. Se puder fazer um comentário, agradeço. Então a gente faz uma volta aqui ao passado, né? Veja que quando aparece essa estrelinha, porque é o Gemini, inteligência artificial, eu tenho a inteligência contratada, então eu uso às vezes para estruturar muitas coisas aqui do canal. Então sim, a Giovanni Tobias, CFO do Banco do Brasil, afirmou que o Banco do Brasil é muito melhor que o Itaú. A declaração foi feita durante uma conferência com jornalistas após a divulgação do balanço do 4º trimestre. Isso que aconteceu o mês passado, o mês de fevereiro de 2025. Tobias destacou que o Banco do Brasil não é apenas um banco comercial, mas uma instituição com uma missão mais ampla. Ele afirmou que o banco cumpre, olha só a palavra, função social. Mas só que daí ele diz o seguinte, função social entregando rentabilidade ao acionista. Se você for ver lá, o Banco do Brasil ele é uma economia mista, né? O controlador é o próprio governo federal. E lá tem, dentro das questões estatutárias do Banco do Brasil, exatamente esse atendimento aí, voltado à população brasileira. Então por isso que ele fala dessa questão social. E também é um banco que traz um certo favorecimento, né? Favorecimento no sentido positivo, né? De concessão de crédito, ou seja, créditos mais em conta, justamente para setores que são mais significativos dentro da economia brasileira. E também desempenha um papel crucial no crescimento econômico do país, justamente por conta desses créditos. Isso na visão dele. O CFO também afirmou que o Banco do Brasil atua com força em segmentos nos quais os pares privados ambicionam entrar. Ele destacou que o Banco do Brasil tem uma abordagem peculiar, muito focada em setores essenciais como o agronegócio, que foi exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Dentro dessas concessões de créditos um pouco mais privilegiados, né, do ponto de vista de juros, exatamente porque é isso que faz movimentar a economia do país. Tobias também afirmou que a ação do Banco do Brasil está descontada por preconceito pelo fato de o Banco do Brasil ter uma estrutura mista, com 50% de participação do governo. Mas uma coisa eu concordo, né? Essas direções de bancos públicos, elas têm o apelo político. Então tem que falar uma certa linguagem da política até para a pessoa se manter ali à frente da instituição financeira. A meu ver aqui, o que está acontecendo aqui? É porque o resultado do Itaú, mas isso num determinado recorte, ele foi melhor do que o Banco do Brasil. Então é justamente isso que ele está querendo colocar uma questão frente à outra. Enquanto o Banco do Brasil ele tem uma posição, o Itaú tem outra. E consequentemente ele diz ser muito melhor porque além de trazer o retorno para o acionista, também o Banco do Brasil ele traz benefícios
de cunho social, que é justamente essas facilitações do ponto de vista dos créditos. É exatamente disso aí que ele está falando. A meu ver, uma discussão inútil, não leva isso para absolutamente lugar nenhum. O Itaú, antigamente Unibanco, Itaú Unibanco agora, pertence a uma das famílias oligárquicas do Brasil, está aí há muitos anos, participando inclusive numa interação com as questões políticas. O setor financeiro é um dos que sustenta o atual governo, então evidentemente que num contexto de cenário que a gente está vendo, o Itaú vai ter uma trajetória privilegiada. Mas se você pegar nos últimos 20 anos, e tem vídeo no canal que a gente fala sobre isso, a forma como o Banco do Brasil vem se comportando e os resultados que vem trazendo, de fato, eles são muito melhores que os resultados do Itaú. E mais duas questões do setor financeiro, né? Eduardo Balbino aqui de novo. É um banco, ele está falando aqui do Banrisul, que tem acompanhado nos últimos anos e me tornado acionista. Pelo jeito, vamos aproveitando com cautela e evoluindo nas nossas posições. Isso aqui vai se completar com a questão aqui de baixo. Tá? O Banrisul é um banco também, economia mista, né? Um banco do estado do Rio Grande do Sul. O acionista maior é o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele possui quase 99% das ações ordinárias, ou seja, ele que decide tudo. Qualquer assembleia ele vai vencer todas. Né? Os demais, a gente fica ali no entorno do Banco do Brasil, do Banrisul, né? Do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E atualmente colocou uma diretoria, a meu ver, extremamente política, justamente para fazer concessões a partir da eleição de 2022 para o governo do Estado, onde teve uma composição, olha só que curioso, PSDB com PT. E então eles tiraram o presidente anterior, que ia fazendo um bom trabalho, e agora caiu numa linha mais política. Inclusive, uma das ideias do atual governador, Eduardo Leite, era a privatização, e agora, para esse mandato, ele simplesmente cortou a privatização, ou seja, fez uma troca, que tirou a privatização para poder receber apoio do PT. Então, você veja assim, ó, como essas ideologias elas dependem para onde elas acabam migrando. Consequentemente, né, a gente entende a partir desse cenário também que é um banco que vai ficar nessa mesma que ele está até hoje. Está há muitos anos assim. Não dá para se esperar algo significativo, a não ser que tenha uma mudança de linha política do Brasil muito consistente, desde o governo federal, onde se possa voltar a falar uma eventual privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Até lá, é mais ou menos do jeito que está. E nós, como acionistas, eu sou acionista do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, então nós colhemos, né, digamos assim, se não os melhores resultados, são os resultados dos últimos tempos, que são resultados consistentes. E por fim aqui, ó, o Edinaldo Filho. Então diz assim, ó, confesso que me arrependo até hoje de não ter comprado um pouco mais do Mercantil, porque eu falo muito do Mercantil, por acaso que o Mercantil está junto com o Itaú, ó, Itaú que a gente falou agora há pouco, quando as cotações estavam a 9, a 10 reais, hoje está estourando, né? Está batendo entre 35 e 40 reais o Mercantil, aí claro, né, no caso de valorização, por isso que ele fala aqui, ó, subiu 4 vezes. E ele paga bons proventos, só que é o seguinte, o Mercantil é um caso diferente da abordagem aqui do canal. Você não vai encontrar o Mercantil pagando no mínimo 6% de dividendos, isso não vai acontecer, nunca teve na história. Só que o que acontece? Com o andar da carruagem, ele fica pagando ali, ó, já pagou 2%, 3%, 4%. Só que o que acontece? Os resultados que ele obtém e o valor que você paga lá no passado, você pode ver se hoje ele estiver pagando, sei lá, vamos supor, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, a ação cotada aqui, ó, a R$ 37,70, o dividend yield dos últimos 12 meses de 5,98, está bem perto dos 6. Mas o mais importante está aqui, ó, R$ 2,22, quase 23 centavos que pagou de proventos nos últimos 12 meses. Ou seja, né, R$ 2,25 de provento sobre R$ 10, o preço da ação lá atrás, né, seria um dividend yield de 22,5%. Essa é a característica do Banco Mercantil, né? Não paga ali os 6%, embora agora esteja bem próximo dos 6%, mas se você enxergar o resultado do banco lá na frente, no futuro, não pela valorização da ação, mas pelos proventos que ele está vindo a pagar, você está vendo que ele acaba superando os 6%. Então essa é a característica. Não é a característica que a gente busca aqui no canal, a gente busca que tenha que estar pagando no mínimo 6%, porque faz parte do método. Mas de qualquer forma, é um outro tipo de abordagem, né? Você veja que seria um outro tipo de método de investimento. E aí, claro, quando você olha para os dias de hoje e pensa naquilo que aconteceu no passado, claro que eventualmente pode trazer algum arrependimento. E é por isso que tem a importância do método, né? A gente tem um método bem estabelecido, porque se você obedece o método, você tem um espectro menor de arrependimento pela frente, já que você está cumprindo aquela cartilha. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre. Vai haver erros no meio do caminho, mas na média você vai estar acertando, o que é mais importante e, consequentemente, né, isso aí vai trazendo
os resultados que vão deixando você mais consistente, mais confiante e mais confortável com o método que você utiliza. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.